Boa noite a todos. Fechamos nessa noite a primeira etapa do debate Paraná com a presença do candidato do PSOL ao governo, Bernardo Piloto. É uma satisfação, candidato, recebê-lo para tratar do futuro do nosso Estado com profissionais de engenharia, agronomia, arquitetura e geociências, que contribuem diretamente ao desenvolvimento de nossas cidades, estados e do nosso país. Estamos juntos, SENGE, Sindicato de Engenheiros do Estado do Paraná, CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e SINDARC, Sindicato dos Arquitetos, para debater políticas públicas ligadas às áreas que representamos e também a valorização desses profissionais que dão suporte ao Paraná. Declaro aberto o debate com o desejo de que as ideias tratadas aqui se transformem em projetos e ações para o benefício do nosso Estado e para o bem-estar do povo paranaense. Muito obrigado, presidente. Obrigado a você também que nos acompanha pela internet através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná. Também estamos transmitindo pela internet em parceria com o paranaportal.com.br. Candidato, uma boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso evento. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos e todas que nos assistem, especialmente pela internet. Queria parabenizar inicialmente a iniciativa das entidades. É muito importante que a gente tenha espaços democráticos, espaços igualitários nessa campanha para os candidatos exporem suas ideias, que não é o que tem acontecido em vários veículos, que tem até direcionado a população para 3 candidatos conhecidos ou ditos como principais. E a gente tem tentado, nos espaços que nos são concedidos, como esse aqui, apresentar nossas ideias e mostrar que é possível ter política além de 3 nomes já bastante conhecidos do eleitorado. Neste primeiro momento, candidato, serão feitas perguntas que são consideradas pelas 4 entidades promotoras deste evento como sendo fundamentais para a categoria, para os profissionais, os quais elas representam. Então eu passo a fazer a primeira pergunta e lembro a você que nos acompanha pela internet que envie a sua pergunta, porque nós vamos estar fazendo, logo após essas perguntas que eu acabei de citar, vamos estar aqui fazendo as perguntas que você vai enviar através da internet. O endereço, vou repetir, o www.senge-pr.org.br/debate Paraná. Candidato, segundo a reportagem do jornal Gazeta do Povo de 25 de novembro de 2013, entre os estados da região sul, o Paraná foi o que registrou o maior déficit habitacional. Segundo o IPEA, o índice por aqui compreende a 217,7 mil residências, que é cerca de 6,1% do total de domicílios do estado. Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm, respectivamente, déficits de 182,6 mil e 132,8 mil domicílios. Além disso, a tendência de queda que ocorreu nacionalmente não é registrada no Paraná. O índice vem oscilando ao longo dos últimos anos. De 2011 para 2012, por exemplo, o déficit habitacional no estado aumentou 2,5%. Por que o estado do Paraná caminha na contramão se comparado à média brasileira ou aos estados do sul no que se refere à diminuição do déficit habitacional? Bom, o PSOL tem levantado já algumas eleições essa pauta da questão da moradia, né? Entendemos que quando morar é um privilégio, ocupar é um direito. Temos sempre dito isso e apoiado várias lutas populares em torno do tema da habitação, especialmente questionando o fato de haverem imóveis sem pessoas e pessoas sem imóveis, né? Pessoas sem casa e casas vazias, prédios inteiros vazios. Em Curitiba, por exemplo, ao andar no centro, se você olhar para cima, você vai ver prédios inteiros vazios que poderiam ser muito bem utilizados para habitação popular, para habitação social, como aconteceu, por exemplo, no centro de São Paulo. Então a gente tem levantado essa pauta. Nós entendemos que isso é fruto de um modelo concentrador de riqueza, né, num modelo que privilegia a especulação imobiliária, privilegia imóveis vazios para um lucro futuro, né? E a gente viveu com os incentivos financeiros para o programa Minha Casa Minha Vida, um boom imobiliário que fez acentuar essa especulação imobiliária. O governo do estado pode ter várias medidas para, pelo menos, diminuir essa especulação, pode ter um papel ativo para isso. Primeiro, fazer um processo de contribuir no processo de regularização fundiária das cidades, onde você tem áreas inteiras, em Curitiba, por exemplo, e no interior do estado também, que não são regularizadas, né? Você pode também ter uma política
A gente tem tido a expansão das universidades para as cidades do interior. Isso tem gerado uma inflação imobiliária muito grande em pequenas cidades onde moravam 10 mil pessoas. De repente tem uma faculdade que tem 2 mil estudantes, 1.000 estudantes. Isso aumenta consideravelmente o número de pessoas pagando aluguel naquela cidade, especialmente por conta do processo unificado do Enem, que as pessoas vêm de muito longe fazer a universidade. E isso tem aumentado muito o valor imobiliário em Campo Mourão, em Dois Vizinhos, em Francisco Beltrão, enfim, em cidades que têm universidades com essa característica. Nós poderíamos, por exemplo, ter moradias estudantis construídas pelo governo que certamente causariam deflação imobiliária também nessas cidades. É importante ter mecanismos de deflação imobiliária, né? Também, uma outra questão que nós temos no nosso programa de governo é o investimento da Coapar em moradias, né? A Coapar, ela investe até 3%, se eu não estou enganado, do valor da moradia, até R$3 mil do valor da moradia. E a empresa similar à Coapar de São Paulo investe até R$20 mil. Então nós achamos que é possível que a Coapar aumente esse percentual para ajudar no processo de melhoria das moradias, enfim, de acesso a esse direito que é tão básico e que vai ter um impacto muito importante, por exemplo, na área da saúde, que é uma área que eu participo bastante, que estou fazendo mestrado na área, e a gente percebe que onde não há moradia adequada, os índices de algumas doenças como esquistossomose, né, que é verminho na barriga, doenças até que você contar para alguém que ainda existe no Brasil no século XX, no século XXI as pessoas vão se assustar, né? Uma moradia adequada vai ter um impacto direto nesse tipo de coisa. Então, muito importante que o Estado tenha uma política ativa na questão imobiliária, na questão de moradias, e não apenas passiva como é hoje. As pessoas ocupam, e aí o Estado vai lá para tentar resolver aquele problema. Então, o Estado está observando os problemas. A gente precisa de um Estado mais ativo, especialmente nessa questão imobiliária. A segunda pergunta, candidato, é da área de política agrária e agrícola. O Paraná é reconhecidamente uma liderança nacional na produção agropecuária. Segundo a Constituição Estadual de 5 de outubro de 1989, no capítulo sobre as políticas agrícola e agrária, cabe ao Estado a orientação, assistência técnica e extensão rural. No último censo, cerca de 136 mil famílias alegaram não receber assistência técnica para a sua atividade. O Paraná tem reconhecido os bolsões de baixo desenvolvimento, além do centro expandido. Além disso, há mais de 200 pequenas cooperativas distribuídas no território paranaense, representadas pelos movimentos da reforma agrária, com crônica fragilidade na organização e gestão, localizadas nos municípios mais pobres. Quais políticas o senhor apresenta para que, cumprindo a atribuição constitucional, possam ser superadas as desigualdades e a exclusão social e produtiva para o desenvolvimento rural? Olha, primeiro contar um pequeno caos aqui, né? Eu estou lendo um livro, peguei um livro porque a campanha deixa a gente muito tenso, né? A gente tem que estudar muito para conseguir sobreviver a essas sabatinas que a gente, enfim, participa. E eu estou lendo um livro para relaxar, né? E o livro que eu escolhi para relaxar é o livro 1808, que conta a história da vinda da família real aqui para o Brasil. Enfim, escrito por um jornalista. E lá nesse livro a gente vê que a economia do Brasil na época era marcada pela palavra mel, né? Monocultura, exportação e latifúndio. E é incrível como, no século XXI, mais de 200 anos depois, o Paraná continua com as mesmas características econômicas. Monocultura, exportação e latifúndio. Reportagem da Gazeta do Povo mostrou que a gente exporta couro para comprar sapatos da China, né? E isso mostra como a gente não evoluiu do ponto de vista da organização econômica. Nós continuamos exportando um produto primário para comprar um produto terciário. Todo mundo aprendeu no colégio que isso não dá certo, que isso desequilibra a balança comercial. Obrigado. Bom, nesse quadro, o que fazer? Primeiro, investir nos órgãos e equipar os órgãos que têm condições de cumprir o dispositivo constitucional previsto, né? A gente vê órgãos como Emater, como IAP, bastante precarizados, né? É comum um projeto da Copel, um projeto da Sanepar ir para o IAP e demorar
3 anos para ser devolvido para o IAP poder analisar esse projeto. Então, o IAP, por exemplo, não tem concurso desde 1990. Então, temos que investir nesses órgãos, no EMATER, no IAP, no ITCG, abrir concurso para essas áreas. É fundamental que o Estado equipe esses órgãos, senão não vai conseguir cumprir os seus dispositivos. Segundo, tem um papel ativo também na questão da reforma agrária, né? Nossa experiência de viajar pelo interior, de conhecer as áreas onde há reforma agrária, mostra que você consegue ter uma produção mais diversificada, você consegue fixar as pessoas nas cidades médias e pequenas, as pessoas não precisam vir morar na periferia das grandes cidades, tendo impacto inclusive na questão urbana, e mostra também que você desenvolve o comércio local. Esses são alguns impactos que a reforma agrária teve em cidades como Palmital, Querência do Norte, Rio Bonito do Iguaçu. Nós fomos o único candidato que esteve presente na nova ocupação do MST, na Araupel, né? E nós vimos lá uma campanha bastante cretina da mídia local e da Araupel, né, uma campanha paga pela Araupel, de que a saída da Araupel ia acabar com os empregos na cidade. É absolutamente mentira. Ter reforma agrária naquela área hoje, que são plantados pinos, inclusive está se usando uma terra de excelente qualidade para plantar pinos, o que vai esgotar aquela terra e vai esgotar a qualidade daquele solo. A gente ter reforma agrária nessa área certamente vai aumentar o nível de emprego em Rio Bonito do Iguaçu e Quedas do Iguaçu. Então, a gente aposta na reforma agrária. O que o governo do Estado pode fazer pela reforma agrária? Pode usar as terras públicas e as terras devolutas, questionadas judicialmente, para a reforma agrária. Aqui no Paraná isso já é bastante terra. A gente não precisa nem ir para cima de propriedades até que não cumprem a sua função social. Já há bastante propriedades com a sua titularidade questionada. Essa área da Araupel é uma delas, tanto é que o INCRA desapropriou sem precisar pagar a indenização, porque a Araupel não conseguiu provar que aquela terra era da Araupel, né? E até pelo processo histórico de colonização do Paraná, especialmente no governo Lupion, de 45 a 50, a gente tem um monte de terras que não há comprovada titularidade no interior do Estado. Por isso, com essas terras já daria para fazer bastante reforma agrária, o que vai ter um impacto nas médias e pequenas cidades e também nas grandes cidades, porque a gente vai deixar de receber por ano milhares de pessoas que são expulsas, que continuam sendo expulsas do campo e que estão vindo morar aqui nas periferias da grande cidade, em Curitiba, em Cascavel, em Ponta Grossa, em Londrina, Maringá, enfim, Foz do Iguaçu, nessas grandes cidades do estado. Lembro que você pode encaminhar a sua pergunta, você que está nos acompanhando pela internet, através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná. A próxima pergunta agora, candidato, versa sobre o tema desvios de função. Não tem sido raro observarmos funções técnicas ligadas à engenharia e arquitetura e urbanismo de órgãos do governo do estado do Paraná serem ocupadas por profissionais de outras áreas. Podemos citar como exemplo a Comec, órgão que recentemente teve na coordenação geral médicos e advogados, na presidência executiva advogados, na direção técnica um técnico de alimentos e comerciários na direção de transporte. O senhor acha justificável esse tipo de nomeação? Pretende manter esta prática em seu governo? Olha, a grande questão das nomeações é porque elas são feitas todas com um caráter político e não com um caráter técnico, independente até da formação das pessoas, né? Então, a gente vê grandes alianças que comportam dezenas de partidos, né? Mais de uma dezena em alguns casos, e depois isso tem um preço, né? Tem um preço que é a divisão da máquina do Estado entre esses aliados, né? Com muitas aspas, que não são exatamente aliados, são parceiros de um comércio praticamente de cargos, de funções, né? Enfim, então nós apostamos na valorização do profissional do serviço público, né? Daquele profissional concursado, daquele profissional que está há anos lá trabalhando no serviço público e quando ele acha que será a vez dele, vem alguém de fora e ocupa o seu cargo. Aí troca o governo e ele acha, bom, agora eu vou ser valorizado, vem outro cara de fora e ocupa aquela função. Nós entendemos que isso já é gritante na administração direta e é muito mais gritante nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista do Paraná, onde a ocupação dos cargos se dá abruptamente, dessa maneira muito tosca, muito partindo quase de um balcão de negócios, né? Recentemente o SENGE, né, o Sindicato dos Engenheiros, onde estamos hoje aqui, ganhou uma ação, né,
para que o governo demita alguns funcionários da Coapar, que eram aspones, né, assessor de coisa nenhuma, para lembrar a expressão criada pelo pai da Regina Casé quando trabalhava na Globo, e perguntaram o que ele fazia lá na Globo, e ele falou que ele era aspone, né, o Walter Casé. E então a gente tem visto um crescente processo de aparelhamento dos órgãos públicos a partir da divisão entre os partidos coligados ao governador. Bom, então precisamos valorizar o servidor público que é de carreira. Para isso precisa também ter concurso público, porque há áreas que quase não há mais servidores públicos para ocupar esses cargos. O IAP é um bom exemplo. Também, nós entendemos que não há um problema em ter funções gratificadas, em haver cargos em comissão, né? Então, uma pessoa que é engenheira na Sanepar e ela tem uma função de responsabilidade, é justo que ela ganhe uma gratificação para exercer essa função de responsabilidade. Mas nós temos que valorizar aquele concursado para ocupar essa função e não alguém que está vindo de fora, que é externo à empresa e acaba, enfim, estando lá apenas. Ele sabe que ele pode fazer muito ou fazer nada, que ele vai continuar, porque ele está vindo de fora, ele está vindo indicado por alguém que é muito poderoso, por alguém que manda, então ninguém vai mexer nele. Eu trabalho no serviço público, trabalho no Hospital de Clínicas, na Universidade Federal do Paraná, né? E a gente vê que, infelizmente, essa é uma prática comum, tanto no governo estadual quanto no governo federal. Na universidade, quem apoia o reitor vai ganhar o seu cargo depois nas gerências. É assim que funciona. Eu trabalho num dos poucos lugares da universidade onde a chefia é votada. A chefia é eleita pelo próprio serviço, e é um processo muito bacana, não machuca ninguém. Nós podemos levar esse processo também para o conjunto do estado do Paraná. Certamente a gente vai valorizar os profissionais que já trabalham no serviço público do estado, que tem muita qualidade, tem muito conhecimento e que nunca são valorizados ou são pouco valorizados. Eu conheço uma série de servidores públicos que quiseram mudar de órgão porque não se sentiam valorizados, não se sentiam atraídos para exercer a sua função, porque nunca chega a sua vez, nunca chega o seu momento. A próxima pergunta tem o tema sobre investimento público. O Paraná é um dos estados com menor nível de investimento público. Como aumentar esse investimento, considerando a atual situação fiscal do estado, que é preocupante? Lembrando que o investimento público é instrumento fundamental do processo de crescimento e desenvolvimento econômico e que também contribui de modo direto para a contratação de mais profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, elaboração de projetos, captação de recursos, fiscalização e execução de obras, entre outras. Olha, primeiro, nós temos dito que não confiamos nessa história de que o Estado está quebrado. Eu não confio no governo Beto Richa, não confio no seu secretário de Finanças, na sua secretária. Por isso, uma das primeiras medidas que o pessoal vai tomar, dia 1º nós vamos tomar posse. Dia 2 de janeiro nós vamos auditar as contas. Porque a gente não confia que o Estado está realmente quebrado. Não é possível que o Estado, entre os maiores PIBs do Brasil, esteja quebrado. Há algo de estranho nessa história. Me parece muito mais um motivo para poder reclamar de um partido que é seu opositor, pelo menos em teoria, né? Então, nós vamos auditar as contas e vamos, a partir do governo do Estado, ter uma política de investimento, porque é inadmissível que que um caminhão que venha do Mato Grosso do Sul para exportar no Porto de Paranaguá tenha que transitar por uma estrada que vai de Guaíra a Paranaguá, que além de ter muitos pedágios, os pedágios serem muito caros, a estrada não tem nem terceira faixa. A estrada não tem olho de gato. Eu fui a Cascavel de carro, porque nós não viajamos de helicóptero ou jatinho de aliados políticos, né? A nossa aliança é com pessoas da classe trabalhadora, com pessoas do povo que não têm esses equipamentos para viajar, né? E nós estamos viajando de carro, viajando de ônibus. Na nossa viagem de Cascavel, de Ponta Grossa a Cascavel, nós marcamos no odômetro do carro mais de 100 quilômetros sem terceira faixa. É um absurdo isso. Isso é um horror, né? Não é inadmissível isso, que isso tem um impacto depois no índice de acidentes nessas estradas. A gente mesmo presenciou um acidente porque abriu a terceira faixa nos momentos raros, todo mundo quis ultrapassar, deu um acidente. E a gente não se envolveu nele por muito pouco, inclusive. Então, nós entendemos que o Estado tem que ter um papel ativo de investimento. Não faz sentido existir o Estado se não for para melhorar a vida das pessoas,
se não for para ter esses investimentos, especialmente investimentos de médio e longo prazo, aqueles que a iniciativa privada não tem intenção de fazer. Mas não adianta fazer esses investimentos para depois terceirizar, fazer parcerias com a iniciativa privada e ceder para eles. Eu assisti uma entrevista do Eike Batista no Roda Viva, e o Eike Batista, aquele dia, estava com uma doença chamada sincerocídio, né, que é a morte por sinceridade. E ele falou lá, perguntaram para ele, mas você não acha ruim a intervenção do Estado na economia? Ele falou, não, eu acho maravilhoso. O Estado vai lá, pesquisa o pré-sal, perfura o pré-sal, tudo que eu não consigo fazer, porque é muito caro, e depois ele privatiza e eu vendo o pré-sal. É maravilhoso a intervenção do Estado na economia. Então não adianta a gente investir para depois passar para a iniciativa privada, como tem acontecido, como aconteceu, como um governo muito marcante disso, foram os governos Lerner e FHC, mas como infelizmente continua acontecendo nos governos de Lula e nos governos de Dilma, especialmente no de Dilma. Então, nós defendemos o investimento público, achamos que o Estado tem potencial para isso, temos que investir em mecanismos alternativos de transporte também, no caso das rodovias, né? Chegou a hora de termos transporte ferroviário, não recebemos dinheiro na nossa campanha de automobilísticas e por isso temos autonomia para investir no transporte ferroviário, né, diferente de outras campanhas, mas não dá para o Estado depois ceder esse patrimônio público construído com tanto suor para a iniciativa privada de bandeja. Assim fica fácil ser capitalista. É o capitalismo sem riscos. A próxima pergunta versa sobre o tema omissão do Estado ante ao esvaziamento dos quadros técnicos. O senhor já começou a falar sobre o assunto. A Constituição Federal e a do Estado do Paraná são bem claras ao responsabilizar o governo do Estado pelo planejamento e gestão das funções públicas de interesse comum de municípios e integrantes de regiões metropolitanas. Entretanto, o que temos assistido no Paraná, além da não criação de órgãos para as regiões metropolitanas, como as de Maringá e Londrina, é o completo esvaziamento da Comec, que hoje conta com somente 4 funcionários de carreira e há mais de 30 anos não contrata nenhum novo funcionário. O senhor acha que os problemas da habitação, sistema viário, transporte público, desenvolvimento econômico integrado, uso e ocupação do solo, preservação de mananciais, coleta e tratamento de resíduos sólidos em regiões metropolitanas são questões em que o Estado deve permanecer ausente, como tem feito nos últimos anos? O senhor pretende adotar postura diferente da que vem sendo adotada pelo governo do Estado até o presente momento? Olha, Fabrício, é importante registrar que o esvaziamento das funções técnicas é o que justifica, muitas vezes, a ocupação de cargos comissionados de pessoas externas a esses órgãos, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Eu esvazio as funções técnicas e aí digo que não há jeito e que eu tenho que ocupar com cargos em comissão. E aí falo que o concurso público demora muito. Isso me lembra até quando teve aquele problema com os controladores de voo, né? Que ficou evidente que faltavam controladores de voo. Ficou uns 5 meses discutindo se ia fazer concurso, se não ia. Bom, se tivesse aberto o concurso, já tinha dado tempo de ocupar, já tinha dado tempo de contratar os controladores de voo. Então, concurso é política de médio prazo, mas nós temos que fazer. Nós queremos governar para fazer políticas de médio prazo. Não faz sentido a gente só ter políticas de curto prazo no governo. Nós queremos instituir no governo diversos mecanismos que garantam que as políticas continuem depois que a gente sair do governo. Porque eu não quero que determinadas coisas que a gente faça no governo, coisas bacanas, sirvam de clientelismo para a troca do voto depois, né? Então, por exemplo, hoje a TV Educativa. A TV Educativa foi reequipada pelo governo Requião, né? Embora o governo Requião não tenha feito dela uma TV pública, tenha feito dela uma TV governamental, o que nós discordamos, mas não há de se negar que o governo equipou aquela TV. Mas não fez concurso público, o que não permite que os profissionais tenham autonomia em relação ao governo, né? Só vai ter jornalistas autônomos na linha editorial em relação ao governo se tiver concurso público. Pois bem, o Beto Richa veio e trocou todo mundo. E aquilo que tinha sido feito pelo Requião na TV Educativa foi por água abaixo. Nós defendemos políticas permanentes. Então não faz sentido a gente equipar a TV pública simplesmente no nosso governo. Temos que abrir o concurso, temos que criar mecanismos de vinculação de verbas para que essa política continue, mesmo depois que a gente saia do governo, porque o governo não é uma questão individual, é uma questão de programa, é uma questão de ideias, é uma coletividade que deve governar, e esse é o sentido dessas ideias.
nesse sentido também é a ocupação de cargos técnicos, é a reequipação do Estado. Eles falam que isso vai custar mais. Eu acho que é relativo isso. Muitas vezes, contratar, terceirizar, custa mais. Imagina você que está nos ouvindo que você precisa pagar sua conta de água, sua conta de luz, sua conta de telefone em casa. Aí imagina que você vai contratar uma governanta para fazer isso para você. Você vai ter que pagar a governanta e pagar as contas. É isso que é a terceirização. Você contrata alguém para fazer um serviço para você, você tem que pagar esse alguém e tem que pagar também esse serviço. Isso certamente custa mais caro. Então, a gente reequipar os quadros do Estado, né, especialmente as funções mais técnicas, vai a médio prazo custar menos para o Estado do que hoje a contratação direta de serviços. Candidato, nós vamos a um rápido intervalo. Este é o 4º encontro promovido pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Lembrando que este evento também está sendo transmitido pela internet através do paranaportal.com.br. Você pode ir encaminhando já a sua pergunta. No próximo bloco nós vamos fazê-la aqui ao candidato Bernardo Piloto, do PSOL, que está conosco hoje neste 4º encontro do Debate Paraná. Vamos a este intervalo e já já estaremos de volta. Estamos de volta com este 4º encontro do Debate Paraná. Estamos conversando com o candidato Bernardo Piloto, do PSOL, e temos aqui mais algumas perguntas, ainda que são as perguntas institucionais, e logo vamos abrir as perguntas que já estão chegando da internet. E lembrando que você pode participar através do www.senge-pr.org.br/Debate Paraná. Candidato, esta pergunta tem o tema Sanepar e a pergunta é a seguinte: os governos vêm loteando a Sanepar de cargos comissionados, desviando vultuosas verbas do saneamento para a manutenção de um quadro funcional não concursado e sem capacitação técnica. O seu governo dará continuidade a esse tipo de gestão? Negativo. Já esclareci antes aqui, né, a nossa posição contrária a esse loteamento da máquina. Até pela composição da nossa chapa, nós não temos esse rabo preso, esse compromisso. Né? Não temos dezenas de partidos de aluguel na nossa chapa, então temos tranquilidade de falar sobre isso, de que não vamos lotear dessa maneira as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Eu estive em conversa no sábado passado com pessoas que são do SIQUIM, que é o Sindicato dos Químicos, e que muitos deles trabalham na Sanepar, e o relato deles é realmente assustador do grau de aparelhamento e de uso da Sanepar para benefício da campanha eleitoral e de diversas situações que são nefastas, né? Então, nós temos esse compromisso de valorizar o quadro técnico, valorizar o concurso público. Quem está falando aqui é um concursado, né? O meu vice é um concursado, o nosso candidato a senador é um concursado. Então, são pessoas que têm esse olhar de valorização do servidor público contratado, do servidor público concursado. Próxima pergunta versa sobre assistência técnica. Sabemos das dificuldades que pequenos municípios têm em contratar técnicos de arquitetura e engenharia para o planejamento, gestão e elaboração de projetos urbanísticos. No passado, o governo do estado procurava ajudar os municípios, oferecendo assistência técnica através de quadro técnico da Fundação de Assistência aos Municípios do Paraná, a FAMEPAR, que foi extinta no governo Álvaro Dias, já sob a égide dos princípios neoliberais do Estado mínimo. O senhor, como governador, pretende voltar a prestar esse tipo de assistência técnica aos municípios ou acha desnecessário? Acho necessário.
Atualmente, os municípios têm ficado com muitas tarefas e poucos recursos, né? A maioria dos municípios brasileiros acaba dependendo do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, o que reforça até relações clientelistas com o governo federal. O governo Lula é um bom exemplo disso, né? Você tem uma série de prefeitos de partidos que não eram da base de aliança do Lula e que passaram a apoiar o governo por conta da dependência do Fundo de Participação dos municípios. Então, o governo do estado tem orçamento suficiente para colaborar com isso, e isso é também investimento do estado no sentido de que ter políticas urbanas qualificadas em todas as cidades do estado vai ter impacto positivo naquelas políticas que depois sobram, com muitas aspas, né, para o estado. Então, ter uma política urbana qualificada em todo o estado vai ter um impacto positivo, por exemplo, no acesso à saúde, né, que é uma política que o estado gasta bastante. Ter uma política urbana adequada vai permitir que o estado gaste menos com transporte escolar, por exemplo, o que vai ter um impacto positivo nas finanças do estado em relação à educação. Então, não é um gasto do estado, do governo estadual fazer isso, essa assistência técnica. É um investimento que vai voltar depois, porque isso vai ter impactos positivos em diversas políticas que o estado acaba coordenando e tocando. O estado tem que ser indutor dos processos de desenvolvimento dos municípios, né? Além da Comec, de uma coordenação da região metropolitana de Londrina, de Maringá, enfim, de outras cidades que são necessárias, é importante ter esse apoio direto com os municípios, não só aqueles municípios que são do partido do governador, né? Mas todos os municípios, porque isso é uma questão de governo, uma questão de estado e não uma questão de partido, né? Nós temos bem claro isso para a gente, a importância de que isso não vire uma moeda de troca, de que isso seja um direito e não um privilégio de município A, B ou C, porque tem o prefeito mais amigo ou menos amigo do governador. Isso nas eleições municipais tem sido muito comum, né? Vote em mim porque eu sou amigo do governador. Vote em mim porque eu sou amigo da presidenta, né? E não deveria ser assim. É um direito a cidade de Curitiba ter metrô, independente de quem está no governo federal, independente de quem está no governo municipal. Mas não é assim que tem sido as ajudas do governo estadual para os municípios e do governo federal para os estados. Infelizmente, tem sido uma ajuda na base da moeda de troca. Passo agora, candidato, a fazer as perguntas que foram enviadas aqui, tanto pela internet como as perguntas de pessoas presentes na plateia. A pergunta é sobre acionistas e participação nos lucros da Copel, foi enviada pelo engenheiro eletricista Leandro Grassmann. A Copel distribuía a seus acionistas até 2010 25% do lucro líquido. Esse percentual foi aumentando gradativamente até chegar em 50% do lucro líquido em 2013. Este dinheiro, retirado dos cofres da empresa e distribuído aos sócios, deixa de ser investido em melhorias no sistema elétrico e em inovações. Qual a política de remuneração versus investimentos a ser adotada em seu governo? Obrigado, Leandro, pela pergunta. Queria registrar que eu estive junto com os trabalhadores da Copel no final de 2012, se eu não me engano, em dezembro, quando eles fizeram um dia de paralisação pelo um aumento real nos seus salários e pela melhor distribuição da participação de lucros e resultados. Então, tive lá nessa oportunidade com eles, conhecendo também essa pauta e caminhando junto naquela mobilização que foi tão importante e trouxe os olhos da sociedade para esse problema. Nós entendemos que as empresas públicas têm que estar a serviço desse conjunto de necessidades que o Estado do Paraná tem, que a maior parte da população tem. Então, não faz sentido que a Copel privilegie essa remuneração dos seus acionistas e não faça políticas, por exemplo, de desenvolvimento de novas matrizes energéticas, né? Políticas de atenção à população de maneira geral, não diminua a terceirização que existe hoje na Copel, que é muito grande, que o próprio Tribunal Regional do Trabalho orientou, né? Mandou que a Copel reverta isso, volte a ter uma estrutura adequada de trabalho na Copel. As pessoas que a gente conhece que trabalham na Copel denunciam que a cada dia a empresa está mais abandonada, né? Que a empresa não tem nem direito de serviço de limpeza mais lá dentro, porque, é claro, esse dinheiro está indo para outro lugar, está indo para os acionistas. Quando eles falavam que iam vender só uma parte da Copel, não, 51% vai permanecer na mão do Estado e tal, eles diziam que isso não ia acontecer. Mais uma mentira, né? Eles diziam que, inclusive isso foi usado para várias pessoas serem convencidas de que vender 49% não havia problemas. Foi dito que o controle continuaria na mão do Estado.
mas essas pessoas que representam o governo lá dentro não são pessoas neutras, são pessoas que muitas vezes estão a serviço desses acionistas. E acaba então que esses acionistas controlam muito mais do que 49% da Copel, acabam controlando a Copel como um todo, e é isso que está na raiz desse desmonte da Copel que a gente vê. Também a gente entende que a Copel tem que estar integrada com as outras áreas do governo. Então não adianta a gente ter uma Secretaria do Meio Ambiente que questiona determinadas coisas, que tenta ter uma política mais conservacionista, e aí ter a Copel com uma política destrutiva do meio ambiente, uma política ofensiva ao meio ambiente. Então a lógica da Copel tem que estar integrada com a lógica geral de governo e não ser uma... A Copel não é uma bolha, né? A Copel tem que estar integrada no conjunto das ações do governo. A pergunta agora versa sobre gestão de recursos hídricos, foi encaminhada por Ângela Dubeck, da Sanepar. Como se fará a gestão de recursos hídricos no estado do Paraná? Quais serão as ações para a prevenção de riscos de desabastecimento público, a exemplo do que está acontecendo no estado de São Paulo? E qual a sua proposta para a estruturação do Sistema Público de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMA, IAP e Águas Paraná? Bom, começar pelo final, queria agradecer a Ângela pela pergunta, né? Colega aqui da Sanepar, se não me engano do Senge também. Muito importante, queria agradecer a sua participação. Primeiro, reequipar esses órgãos, né? Já coloquei anteriormente a questão do IAP e esses outros órgãos ambientais, todos eles estão desestruturados, todos eles estão com muitos poucos trabalhadores concursados, muitas pessoas já com idade de se aposentar, mas que continuam ali trabalhando para não abandonar, para não deixar o órgão às moscas. Então, primeiro ponto isso. Segundo ponto, na mesma ideia da assistência técnica aos municípios, colaborar com os municípios na elaboração dos planos municipais de saneamento básico, né? A gente, novamente, muitos municípios têm dificuldade de implementar esse tipo de política e cabe ao Estado, especialmente a partir da Sanepar, colaborar com isso. Terceiro, nós somos contrários ao projeto de lei que tramitou com urgência no final do ano passado na Assembleia Legislativa e que, pela mobilização de várias pessoas da área ambiental, de trabalhadores da Sanepar, inclusive, foi suspensa a tramitação dele. Ele estava naquele pacotão de final do ano, aquele tratoraço do Beto Richa na Assembleia Legislativa. Nós rejeitamos aquele projeto que muda a lei dos mananciais, né, que permite avançar em cima dos mananciais, o que certamente vai ter um impacto depois, vai ter um resultado posterior, similar ao que a gente está vendo em São Paulo hoje, que é o governo, por uma falência na sua política, ter que colocar a culpa na seca. É claro que há uma seca em São Paulo, mas já houveram outras secas ao longo da história e nunca teve uma situação tão grave como a gente tem hoje. Então, nós compreendemos que a prevenção, a preservação de mananciais, o investimento na rede de atenção básica, na rede de saneamento básico, vai certamente evitar que o Estado de São Paulo vire o Estado do Paraná aconteça como está no Estado de São Paulo. Mas para isso a gente precisa trocar o governo. São Paulo, isso é fruto de 20 anos de governos como o do Beto Richa, lá, governos que destruíram o patrimônio público. Então nós precisamos mudar o governo aqui no Paraná para que daqui 16 anos, né, quando daria 20 anos de tucanistão, como acontece já em São Paulo, a gente não ter que tá aí tomando banho de canequinha, o que certamente no inverno de Curitiba seria uma punição muito severa a toda a população do Paraná. Candidato, pergunta agora que chega através da internet sobre os novos ramais ferroviários, encaminhada pela engenheira civil Edilene Andreil. Faz parte dos seus planos investir na construção da nova ferrovia Paranaguá-Guarapuava para melhorar a logística do Estado? Certamente. É importante voltar o investimento em ferrovias. As ferrovias foi um crime a sua privatização, né, a sua destruição da malha ferroviária. Isso é um problema do Brasil desde lá do Império, depois no começo da República, né, as malhas ferroviárias que eram diferentes no Brasil e na Argentina, então, enfim, tudo meio orquestrado ali pelos interesses dos ingleses, enfim, né, toda essa história que vocês conhecem, né. Nós temos condição de investir nessa malha ferroviária, volto a dizer, porque não recebemos dinheiro da GM, não recebemos dinheiro da Volks, não recebemos dinheiro da Renault na nossa campanha, que certamente são setores que lucram muito com o transporte rodoviário, né? Nós precisamos inverter isso.
o transporte ferroviário vai garantir uma agilidade no transporte de cargas, maior segurança no transporte de cargas e maior segurança para aquela pessoa que quer pegar o seu carro e ir até o litoral no final de semana, né? Porque ela hoje tem que pegar um baita trânsito de caminhão, dependendo da época do ano. Com o transporte ferroviário sendo valorizado, isso vai ser evitado. Certamente a gente vai diminuir o número de mortes nas estradas com o investimento no transporte ferroviário. Pergunta que chega através da internet sobre gestão pública, elaborada por José Ricardo Vargas de Faria, professor da Universidade Federal do Paraná. Ele pergunta: atualmente a participação política institucionalizada por meio de conferências, conselhos, audiências, etc., está bastante disseminada no Brasil. Por outro lado, temos cada vez mais a sensação dos limites da efetiva democratização das decisões políticas. Qual sua proposta para democratizar a política paranaense? Olha, primeiro registrar, agradecer a pergunta do professor José Ricardo, registrar que o nosso slogan de campanha já aponta um pouco isso, né? Nós temos dito que votar é só o começo, porque nós queremos um governo de participação popular, de participação das pessoas na política, não só no momento eleitoral, mas em todo o nosso mandato, o nosso governo. Nós entendemos que as políticas de participação hoje, dessa participação institucionalizada, elas têm um problema básico, um problema grande. Muitas delas, os conselhos são apenas consultivos, não são deliberativos, né? E, em alguns casos, nos conselhos deliberativos, as deliberações não são cumpridas. A gente vê bem isso na área da saúde. A 14ª Conferência Nacional de Saúde, em dezembro de 2011, disse que a gestão dos hospitais universitários não deveriam ser terceirizadas. No mês seguinte, a Dilma sancionou a lei da IBSER, né? Um mês depois da conferência, com 3.000 delegados, ter dito que não era para ter IBSER nos hospitais universitários, e a situação nós estamos vendo, a situação hoje do Hospital de Clínicas é traumática por conta, enfim, da lei sancionada pela Dilma no comecinho de 2012. Então, nós entendemos que os conselhos de participação devem ser deliberativos, devem contar com, no mínimo, 50% de participação da sociedade civil. Nós entendemos que essa é uma boa forma de democratizar a gestão do Estado. Também defendemos o uso de plebiscitos e referendos. O Estado tem possibilidade de fazer isso, está na Constituição, mas o Estado do Paraná, salvo engano, nunca fez um plebiscito, um referendo, nunca. Desde que isso está possível na Constituição. No Brasil a gente teve 2, né? Em 93, eu tinha 9 anos de idade e lembro que a gente votava monarquia, que era apoiada pela Sandra de Sá, parlamentarismo, que era apoiada pelos petistas, pelo Milton Gonçalves, que apresentava o programa, e o parlamentarismo, que era apoiado pelo José Serra. Você escolhia entre esses 3 modelos, ganhou o presidencialismo com cerca de 80% dos votos. Depois teve um outro plebiscito, se eu não me engano, em 2005, do desarmamento, que o sim era o não, o não era o sim, até hoje ninguém sabe o que votou naquele plebiscito, no referendo, né? Porque era uma confusão, o sim era o não era o sim, eu mesmo não me lembro o que eu votei naquele caso, né? Bom, nós precisamos voltar a ter esse costume de plebiscito. Quer ver um bom plebiscito para a gente fazer? Auditar os contratos do pedágio. A gente vai certamente verificar que há muitos deles irregulares. E aí o que nós fazemos? Anulamos os contratos ou não? Plebiscito com a população. Certamente nós vamos ganhar esse plebiscito e vamos anular os contratos do pedágio com muito mais força do que uma decisão do governador. Vai ser uma decisão da população do paranaense. Então, esse seria, por exemplo, certamente seria um exemplo de democratização da gestão. Outro ponto é a gente ter, dentro da esfera pública, eleições para chefias, né? Os núcleos regionais de educação podem ser eleitos. As chefias das regionais de saúde certamente podem ser eleitas. Nas nossas experiências de gestão do PSOL, nós temos alguns lugares que, inclusive, o secretário de Educação, por exemplo, foi escolhido pelos professores, né? Então, esses são mecanismos de democratização da gestão que certamente podem ser implementados no Paraná. Basta, primeiro, ter vontade política. Segundo, não ter rabo preso com aqueles que defendem um velho modelo de gestão. Faço agora a pergunta sobre novas concessões rodoviárias do engenheiro civil Walter Fanini, vice-presidente do SENGE. O governo do Paraná está trabalhando na formulação de novos contratos de concessão rodoviária através de parcerias público-privadas, as conhecidas PPPs. Essas parcerias estão sendo construídas a partir da manifestação de interesse de empresas privadas em explorar alguns segmentos de rodovias paranaenses que, pelo elevado tráfego, lhes podem garantir bons lucros. As receitas das empresas, além das tarifas cobradas dos usuários, incluirão também contratos
contra prestações pecuniárias do poder concedente, o que implicará em ônus financeiro ao governo do Estado por um período que se prolongará por até 35 anos. Da mesma maneira que os contratos de concessões rodoviárias assinados em 96, essas licitações não foram precedidas de estudos de impactos econômicos e financeiros sobre a economia paranaense e sobre as finanças do Estado. Por isso, estarão sujeitas às mesmas fragilidades de gestão e fiscalização que temos nos atuais contratos de pedágio, podendo resultar no mesmo processo em que as concessionárias cobram, mas não cumprem os contratos. O senhor não acha que é um risco demasiado grande assinar contratos desta magnitude diante das fragilidades de gestão e sustentação financeira que apresenta o governo do Estado na atualidade? Sim, lamentável que no momento, por exemplo, que a gente está questionando os pedágios, o alto valor, o governo Beto Richa proponha mais pedágios, né? É claro que o governo Beto Richa está aprendendo com o pedágio nacional, né? Porque o pedágio da FHC é 10ão, 15ão, né? Muito caro o pedágio da FHC. O Lula mostrou que não precisa ter pedágio caro. Você pode fazer pedágio e ele ser 1,50, 1,80. É tudo pedágio, né? Mas certamente o povo considera que aquele de 1,80 é menos pior do que o pedágio de 10ão, de R$10. Certamente esse é o dilema da política nacional hoje. Os grandes blocos todos defendem pedágio. A diferença é que o pedágio é de R$2, o outro é o pedágio de R$10. Por isso que nós somos o PSOL, porque nós somos contra o pedágio e não vamos ter novos pedágios no Paraná. Certamente no nosso governo nós vamos questionar profundamente os atuais pedágios, mas questionar seriamente, não só na bravataria. Vamos fazer a auditoria dos contratos, vamos levar esse debate com a população. Nós demos uma entrevista a um jornal de Venceslau Braz, Folha Extra, e lá perguntava sobre o pedágio entre Jacarezinho e Ourinhos, que é o pedágio um dos mais caros do Brasil. Ele é um preço muito equivalente ao pedágio daqui de Curitiba a Paranaguá. Lá o Beto Richa propôs fazer mais um pedágio naquela região, o que certamente vai encarecer, vai dificultar a logística das pessoas, especialmente em polos, onde as cidades pequenas e cidades médias, as pessoas circulam muito de uma cidade para outra, né? Muitas pessoas moram em Ourinhos, que é em São Paulo, e fazem a faculdade de Jacarezinho, que é inclusive na área de Direito, uma das melhores faculdades públicas do Brasil, né? E o pedágio é um estorvo para essas pessoas, esse pedágio lá em Jacarezinho, né? Eu costumo ir muito para lá, a família da minha esposa é de Ourinhos e, enfim, eu sempre tenho que enfrentar esse pedágio lá. Bom, nós somos contra novas concessões e vamos questionar, a partir de uma auditoria, as concessões já feitas, porque entendemos que o pedágio ele fere o direito de ir e vir, ele encarece a logística do Estado e ele acaba custando mais também para o governo, no sentido de dificultar, muitas vezes, a geração de impostos, porque diminui a locomoção de pessoas de uma cidade para outra, né? E, agora, como confiar que essa é uma proposta que o Beto Richa tem deixado claro que é uma proposta dele, né? De fazer novas concessões. Agora, como confiar que Gleisi, que quando era ministra da Casa Civil, implementou diversas concessões, não irá fazer igual? Como confiar que Requião, que tem na sua chapa Marcelo Almeida, filho do dono da maior concessionária de pedágios do Brasil, não irá fazer igual? Marcelo Almeida tem dito que é diferente, que ele é um patinho feio na família. Mas ontem, no programa eleitoral, a primeira coisa que disse dele é que ele é filho do Cecílio do Rego Almeida. Então, ele fala uma coisa que é diferente da família dele, mas na hora H, na hora de pedir voto, está lá reafirmando esse laço parental dele, né? Então, como confiar que os 3 principais candidatos, ou ditos principais, não vão implementar a mesma política de novas concessões? Nós não confiamos, por isso temos candidatura própria, por isso somos o PSOL. Mais uma pergunta que chega através da internet, o tema pisos salariais, feita pelo economista Sandro Silva, do Diese. Existem no Brasil e no Paraná vários debates a respeito de pisos salariais de algumas categorias, inclusive dos engenheiros e arquitetos. Qual sua opinião a respeito deste instrumento de valorização dos profissionais, lembrando ainda que no Paraná existe o piso regional dos trabalhadores? Qual sua opinião sobre esse tema? Olha, primeiro agradecer. Para mim está sendo uma honra participar desse debate em que grandes referências minhas fazem perguntas para mim. José Ricardo, Walter Fanini, Sandro Silva. Está sendo uma honra mesmo participar desse debate aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, nós não fomos na FIEP ontem assinar o documento pedindo redução do piso salarial regional. Nós não fomos lá, né? O PSOL está hoje até nos jornais, PSOL despreza a FIEP. Exatamente isso. Nós não fomos lá para receber o lobby. Uma coisa é vir aqui
e receber a pauta das entidades, né? Outra coisa é você ir lá para ser pressionado a cumprir um lobby pela redução do já pequeno salário mínimo regional, né? Do já injusto salário mínimo regional. Então, primeiro, registrar isso. Nós não fomos lá fazer como o Beto Richa e a Gleise, que assinaram um documento que pede a revisão do piso salarial regional, infelizmente. Segundo ponto, nós somos a favor do piso das categorias, né? O PSOL, os militantes do partido atuam em vários movimentos sindicais que reivindicam o piso, né? Porque isso é uma política de valorização mínima e de garantia de direitos para os trabalhadores. Eu sou funcionário da Universidade Federal do Paraná, técnico administrativo, e infelizmente o piso, por exemplo, dos engenheiros não versa sobre os funcionários contratados por concurso público, né? Só para aqueles contratados por CLT. E nós, na universidade, temos reivindicado que os engenheiros da universidade recebam um abono para que eles recebam, no mínimo, o piso salarial dos engenheiros, né? Hoje, na universidade, a cada 10 engenheiros que são contratados para trabalhar na prefeitura da cidade universitária, 6 abandonam, 60%, abandonam o cargo em menos de 2 anos, porque o salário está abaixo do piso, né? Então, o mínimo é pagar o piso. É, como a palavra diz, piso, não é teto. É piso, é o mínimo, né? E certamente é o mínimo de valorização que esses profissionais merecem. Nós somos favoráveis à política de piso, achamos que é uma política que equaliza os direitos dos trabalhadores em todo o Brasil, independente do seu vínculo profissional. Defendemos a expansão disso, inclusive, para outras categorias, como psicólogos, enfim, e outras categorias que têm atuado bastante em defesa do seu piso salarial. Na universidade temos atuado lá, em conjunto com os engenheiros de lá, para que a universidade pague no mínimo o piso, né? É claro que é uma coisa difícil, porque é uma bandeira de todas as universidades, enfim, mas de os profissionais de lá terem pelo menos um abono para receberem o piso salarial da categoria, que, inclusive porque a gente tem aumentos menores que o aumento do salário mínimo, né, na universidade, porque não há política de reposição salarial no Serviço Público Federal, por incrível que pareça, né? Por mais escandaloso que isso seja, e a cada ano o salário dos engenheiros de lá tem ficado mais distante do piso, porque o piso dos engenheiros, se eu não me engano, são 9 salários mínimos, né? Salvo engano. E como o salário mínimo tem aumentado acima da inflação e o nosso aumento tem sido abaixo da inflação, a cada ano os profissionais da engenharia, por exemplo, da universidade, estão ficando mais distantes do piso. Nós defendemos o piso e, enfim, achamos que é uma política mínima de valorização dos trabalhadores e achamos que isso tem uma consequência positiva na economia. Erram aqueles que acham que isso vai causar um descontrole. Não, pelo contrário, causa mais consumo, inclusive na lógica capitalista de funcionamento do mercado, é importante esse incremento salarial. Todo ano, quando chega o pagamento da primeira parcela do 13º, a Miriam Leitão vibra no Jornal da Noite, no Jornal da Globo, e a Miriam Leitão, é sabido de todos, não é exatamente uma pessoa que está do lado dos trabalhadores, do ponto de vista da sua ideologia, né? A Miriam Leitão vibra que haverá um incremento no comércio por conta da primeira parcela do salário do 13º. Por que não ter esse incremento durante o ano todo e não só apenas em dezembro para comprar presentes, né, ter o ano todo para que as pessoas possam ter uma casa, ter uma moradia adequada, ter uma alimentação mais saudável, enfim, ter direitos e não só para comprar presentes. Candidato, estamos chegando, nos encaminhando à parte final deste encontro. Então agora o senhor tem aí cerca de 3 minutos, que é o que o tempo nos permite ainda, para suas considerações finais. 3 minutos para a gente é um latifúndio de tempo, visto que na TV nós temos apenas 54 segundos, né? Então, queria agradecer novamente ao SENJA, ao CREA, ao SINDARC, ao CAL, pela disponibilização do espaço. Volto a argumentar acerca da importância dessa igualdade de espaço entre as candidaturas, reclamar, né, registrar aqui nossa reclamação de que isso não tem acontecido em vários outros órgãos e dizer que, para mim, especialmente, é muito simbólico estar nesse espaço aqui do SENJE, onde já tive a oportunidade de vir em tantas reuniões contra a privatização do Estado do Paraná, contra o desmonte. O SENJE tem sido uma referência para todos aqueles que lutam em defesa do patrimônio público. O SENJE é certamente uma referência para todos nós, é uma referência para todos que são do PSOL e que defendem essa política também. Então, registrar também essa importância de a gente estar aqui no SENJE debatendo esses temas, o SENJE que faz política o ano todo, não faz só
política na ocasião aqui da eleição. Registrar que... Convidar, né, a todos a continuarem nos seguindo nas redes sociais, nos acompanhando, dialogando, mantendo esse diálogo. É o www.bernardopiloto.com.br, o Facebook, o Instagram, o Twitter, enfim, nos procure. Preste atenção também nos nossos programas de TV. Temos ocupado nosso espaço de maneira muito diferente dos demais. Nosso programa, certamente, para quem já assistiu, chamou atenção. E se você gostou do nosso programa, acesse o presteatenção.org.br. Mas mais do que isso, mantenha assistindo os programas eleitorais. Semana que vem mais novidade. Se você gostou do nosso primeiro programa, você vai gostar muito mais do nosso segundo programa. Dizer também que o PSOL está trazendo temas novos nessa eleição. Estamos trazendo a questão da pauta indígena, né, da perseguição que os povos indígenas têm sofrido no interior do estado do Paraná. Levantada a questão do feminicídio, né? O Paraná é o terceiro estado que mais mata mulheres no Brasil, é o primeiro estado que mais mata a população LGBT. Então temos trazido também esses temas, porque nós queremos desfazer os mitos de um Paraná sem desigualdade, de um Paraná branco, de um Paraná europeu, de um Paraná sem oligarquias. Quando a gente pensa em oligarquias, a gente pensa lá no Maranhão, a gente pensa em Alagoas, a gente pensa no Amapá. Quando a gente pensa em pobreza, a gente pensa no Vale do Jequitinhonha, a gente pensa no sertão da Bahia. Mas essas coisas também existem no Paraná. Também há bolsões de pobreza no Paraná, também há oligarquias no Paraná. Então, o primeiro passo para a gente resolver isso é reconhecer que esses problemas existem. E para terminar, para concluir, convido você a não só votar no PSOL. Votar no PSOL vai ser muito bom. Certamente o seu voto vai ser valorizado e o seu voto não vai ser perdido. Mas nós queremos que, depois da eleição, você continue participando. Você venha se afiliar no SENGE, participar da diretoria, você venha participar do SINDARC, do CREA, do CAL, da sua associação de moradores, do seu sindicato, enfim, das diversas formas que você tem de participar e que, certamente, essa participação vai influenciar positivamente na sociedade e vai, de fato, possibilitar uma transformação verdadeira da sociedade brasileira. Muito obrigado. Candidato, em nome das entidades promotoras deste evento, o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, agradeço a presença, a sua participação aqui conosco, agradeço também a você que acompanhou pela internet, seja através do site do SENGE, o www.senge-pr.org.br/debate Paraná, ou também pelo paranaportal.com.br, que é parceiro na transmissão deste evento. Agradeço a você que participou, você que assistiu a essa nossa transmissão, esse nosso quarto encontro. Lembrando que com a participação do candidato Bernardo Piloto do PSOL, nós encerramos então a primeira etapa do Debate Paraná. Os programas voltam, então, no dia 1º de setembro, quando estaremos aqui com o candidato Ogier Buch, do PRP. Vai estar participando conosco do 5º encontro. Então, no dia 1º de setembro. Você pode conferir a programação do evento e a íntegra também das entrevistas que fizemos esta semana aqui na sede do SENGE em Curitiba, no site do Debate Paraná, www.senge-pr.org.br/Debate Paraná. Uma boa noite a todos e até o dia 1º, então. Até lá!